Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo Saúde. Eu sou Maria Luísa, acadêmica de enfermagem, e estou aqui junto com a minha colega. Eu sou a Betina, acadêmica de jornalismo. O tema hoje é voluntariado de medicina e a gente está aqui com a nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Beatriz, eu sou acadêmica da 12ª fase de medicina. Era presidente do comitê até o ano passado e agora eu estou como conselheira. Então, muito obrigada por esse espaço para poder trazer um pouquinho sobre esse tema. Então tá, vamos dar início então ao nosso bate-papo e vamos lá. O que é o Comitê Estudantil Voluntariado e como que ele funciona dentro da universidade? Então, o comitê, trazendo um pouco de como ele foi criado, ele foi criado a partir de centros acadêmicos, então o Centro Acadêmico, o DCE, a Atlética, eles se juntaram pensando que precisariam trazer, de alguma forma, o voluntariado em uma forma mais intensa, para a universidade, porque já existia de uma forma concomitante, a Atlética fazia uma ação solidária, o DCE também fazia, mas não tinha nenhum braço muito bem estruturado dessa questão. E aí, todos essas organizações estudantis fizeram sua organização e construíram com seus representantes essa vertente. Mas depois o comitê foi evoluindo e começou a se tornar alguma coisa própria mesmo, sabe? Mas basicamente o comitê foi fundado, com essa questão de juntar todas as representações estudantis em um braço só mais forte de voluntariado. E a partir disso, ao longo do tempo, foi se vendo que não era só um braço deles, mas uma instituição própria, sabe? Que tinha seu próprio embasamento, que tinha as próprias conclusões e que queria ser uma estrutura única. Então, a partir daí, teve esse rompimento, se tornou algo além, uma própria organização estudantil desvinculada a esses outros serviços. E aí, a gente começou a focar mais nessa continuidade de saúde. Entendi. Então, foi uma iniciativa dos alunos? Dos alunos mesmo. Dos alunos mesmo, entendi. E quais são os principais objetivos hoje para vocês? Eu acredito que seria mais o cuidado e promoção em saúde, independente da forma que seja, A gente tem vários tipos de ações diferentes e, independente de qual seja, a gente preza em conseguir trazer um pouco mais de olhar humano tanto para os acadêmicos quanto para a população, Entendi. E como que funciona o processo seletivo de vocês? Basicamente, a gente tem um processo seletivo que tem alguns critérios, né? É muito legal a gente trazer os assuntos, para os acadêmicos nas semanas, introdutórias, falando o que é o comitê. E aí, já vê que eles ficam vislumbrados em querer participar. Mas é muito bom trazer as nossas ações, A gente tem algumas ações específicas que elas têm alta complexibilidade, que são ações que trazem, conteúdos específicos. Então, uma ação que a gente pega a fila do CISREG ali, do SUS, e faz atendimentos em gineco, em gastro, em dermato. Então, essas ações a gente precisa de acadêmicos com fases superiores que consigam tocar realmente. Que eles tenham uma autonomia e uma dinâmica um pouco mais avançada. Do que comparado com os outros acadêmicos de fases baixas. Entendi. Então, a gente faz uma seleção com base em critérios de presenças anteriores em ação, na vontade deles, no que eles botam um textinho pra gente, em fase avançada, e a gente preenche os consultórios. A partir desses consultórios mínimos preenchidos, a gente vai colocando acadêmicos de fases baixas pra acompanhar e pra ter esse processo junto, Entendi, pra ter experiência já desde o início. Mas sempre priorizando também levar, de alguma forma, os acadêmicos de fase baixa. Nem que seja pra acompanhar, pra estar ali no dia, pra fazer uma triagem, de alguma forma tentar inserir eles. E agora aquela pergunta que pra gente, alunos, é o importante, né? O comitê, ele existe também aquela validação das horas de extensão ou ele é mais objetivo de social mesmo? Como é que funciona? Eu acredito que o principal seja o objetivo social, mas é muito importante que a gente traga essa questão para os acadêmicos de hora complementar. Então, toda ação tem hora complementar, eles ganham. E é muito legal trazer porque, principalmente para acadêmicos de medicina, tem a questão da residência médica. E tem muitos editais que pontuam essa questão de voluntariado. Então, além das horas complementares que valem não só para a faculdade, mas para o teu currículo, tem a pontuação extra que tu ganha na análise curricular mesmo desses editais de prova, Entendi. Então tá, depois de a gente entender como que o comitê funciona,
Agora a gente quer saber das ações, do que realmente acontece no dia a dia de vocês, tá? Quais são os tipos de ações que vocês realizam normalmente? Eu acho que a gente consegue, assim, estruturar mais ou menos em 3 tipos de ações. A gente tem ações em saúde mesmo, voltadas para mutirões de especialidades. Então, é como eu tinha falado, assim, uma ação de dermato, uma ação de gineco, Sim. onde a gente consegue chamar a fila do SUS e desafogar um pouco dessa necessidade. A gente tem ações de saúde na comunidade, que são ações mais voltadas para atendimento geral da população porta aberta. Então, a gente vai para uma determinada localidade, isso de acordo com a prefeitura, né? A gente Sim. combina com eles antes, faz ali a organização. E aí, a gente fica lá, convidando as pessoas para participarem, fazerem triagem em saúde. E a gente tem ações voltadas para conscientização em saúde, que são nossos simpósios, ações mais educacionais, assim mesmo. E a comunidade, quem que pode se beneficiar dessas ações? Então, é exatamente isso. Nas ações de alta complexibilidade, é a fila do SUS A fila mesmo. do SUS mesmo. Aí a gente vai chamando conforme a demanda. E nas outras é aberto para qualquer pessoa da comunidade. A gente fez até uma ação muito legal recente, que foi a ação de saúde da gestante. E aí a gente foi convidando nas UBSs as gestantes que estavam ali presentes. E a gente não fez uma ação de atendimento, nem nada. Foi bem diferente do que a gente estava programando. Que a gente fez um dia para explicar para elas, assim, quais eram as principais dúvidas, o que elas estavam esperando desse momento. Aí a gente fez atividades, pintou a barriga delas, fez aquelas atividades. Na edição anterior, a gente fez um book de fotos da gestante. Então, é uma ação com caráter um pouco diferente, mas que a gente... também, né? Esse acolhimento é muito importante. Mas são ações diferentes, mas que a gente acha que não podem faltar no nosso semestre, assim, sabe? Sim, muito bacana. E vocês podem contar alguma experiência, tipo, muito marcante que vocês tiveram dentro do comitê? Então, aqui na Inspirali também, a gente tem as missões humanitárias, né? E as missões... O comitê, ele é uma porta para elas. Então, por que eu digo isso? Porque quanto mais ações tu vai do comitê, da sua própria universidade, é um critério de seleção para as missões humanitárias. Sim. Então, isso te abre muitas portas. Só que é muito diferente a pessoa ficar pensando... É bonito tu pensar, não, eu quero ir para a África, eu quero ir para outros lugares, poder ajudar. Mas eu sempre penso que aqui, na nossa própria região, assim, até perto aqui da universidade, a gente tem locais que são Áfricas, sabe? Sim. Que a gente tem demandas extremamente sensíveis. Então, a gente não precisa ir muito longe para achar um caso, assim, que tu se depare e fique assustado. A gente já pegou... É muito difícil falar um caso específico, porque são muitas ações, são muitas histórias. Mas, assim... Contando uma pra gente, assim, como que foi? Assim, é difícil contar um caso. Deixa eu pensar. Era o que eu tava mais pensando, assim, mas... A gente teve questão de gestante adolescente que teve que lidar. Tem casos de pacientes diabéticos, assim, já comórbidos avançados que a gente tem que lidar com diagnóstico, que não são aderentes à terapia e a gente tem que conversar, fazer todo aquele processo. Então... Cada história é muito única que a gente pega no comitê. Sim. E isso gera um diferencial muito grande pro acadêmico também, sabe? Sim. Saber lidar com essas situações Ter um outro olhar, diferentes. né? Ter um outro olhar para cuidar daquele paciente da forma que ele realmente precisa ser cuidado. A gente fala na enfermagem, olhar o paciente como um todo, não só aquele problema que ele te trouxe. É muito importante isso. E o comitê já realizou milhares de atendimentos, certo? Como vocês enxergam esse impacto na comunidade? Vocês acham que a comunidade aceita? Como que funciona, assim? Eles são... acredito que aqui na nossa região eles são muito receptivos. Tem diferentes populações, né? Existem... Aqui no CIS, quando a gente faz atendimento aqui, é todo mundo que tá na fila. Então, eles já estão esperando pelo atendimento. Quando a gente faz mutirões em saúde na comunidade, às vezes é a comunidade um pouco mais carente. Lá a gente precisa de um trabalho diferente, assim, para trazer a população e realmente explicar para eles como a gente poderia ajudar eles e, às vezes, até uma dificuldade na adesão da população a essa coisa. Porque nunca teve contato, né? Sim. Então, é algo mais difícil. E não é... Assim, a gente não precisa ir muito longe para pegar esse receio, assim, sabe? A gente vê que aqui, perto da nossa região, tem uma questão de saúde muito boa. Mas a gente tá programando uma ação agora, que vai acontecer no final do mês, que é numa comunidade indígena. E lá eles recebem, mas já tem, assim, um pouco mais de estigmas. A gente
tá fazendo reuniões semanais com eles, conversando. Então, depende muito da comunidade, assim, mas a gente sempre tenta mostrar os benefícios e entender as particularidades da região. Então, se eles falarem pra gente, não, a gente não quer falar sobre esse tema, a gente acha que seria melhor se abordasse dessa forma, a gente respeita de qualquer forma, Sim. porque independente das crenças e dos objetivos da comunidade, a gente só quer promover a saúde da forma que a gente puder, assim. Sim, entendi. O que é interessante, que quando a gente pensa em medicina, a gente pensa muito no protocolado, teoria, prática, na clínica. Mas existe uma outra parte que é o voluntariado, que muitas vezes é despercebido pela comunidade, mas tem uma grande importância para vocês e num todo. E a partir de agora a gente gostaria de falar sobre o real e o ideal. Então, aquilo que reflete na vivência, as expectativas e o impacto dessas experiências na vida de vocês que fazem parte do comitê. Então, quando vocês entraram no voluntariado, o que vocês imaginariam que seriam o que encontraram diferente na prática? Acredito que quando as pessoas pensam em querer fazer voluntariado, o olho brilha para uma questão muito além, assim, de querer chegar ali na comunidade e salvar o mundo, e é um pouco diferente disso. Da nossa parte, as questões que a gente encontrou de diferença era tanto na organização, de que a gente precisa estar muito alinhado com prefeitura, com outros órgãos, e com a gestão ali dos acadêmicos, porque, querendo ou não, a gente tá ali representando os acadêmicos e tendo que deixar eles ali presentes, seguros no ambiente, conversando os casos com os preceptores, então sempre muito bem alinhado para a gente não fugir de algo que seja nada melhor do que assistência à saúde como um todo, assim. E acho que pensou que talvez fosse um pouco mais fácil, mas ao longo do tempo a gente viu que as ações não precisam de muito para acontecer. Se tu tiver boa vontade, quiser ir ali numa praça, fazer uma saúde na comunidade, conscientização em saúde, aferir pressão, fazer orientações, isso já é um voluntário e já atinge a vida das pessoas, assim, tu não precisa de muito pra querer mudar, sabe? Sim. E quais os maiores desafios enfrentados durante as ações? Eu acho que cada ação é muito particular. Tem ações que, às vezes, algum médico desconfirma em cima da hora e a gente tem um número grande de pacientes. Tem ações que faltam acadêmicos também, então a gente tem algumas métricas, assim, que a gente tenta fazer para que isso não aconteça com frequência, mas acaba acontecendo. Então, o acadêmico se inscreve, acaba faltando no dia, a gente tem scores. Então, se a pessoa se inscreve no comitê e ela não avisa pra gente que não vai, ela ganha um score negativo e fica vetada de participar das ações no resto do semestre. Porque, querendo ou não, a gente contava com ela ali e ela não foi. Sim. Mas aí, virando o semestre, já zera isso e ela pode se inscrever novamente, assim, sem problemas. Mas a gente tenta organizar as coisas dessa forma pra evitar esses percalços no caminho, assim, sabe? Sim. E existe algum momento que realmente mexe com o emocional de vocês? Eu acho que, principalmente quando a gente vê que às vezes não tem muito o que fazer numa situação, assim. Eu acho que isso em qualquer ambiente, a gente sente isso. Quando, assim, a gente tem algum diagnóstico difícil e precisa passar isso pro paciente, ou quando a gente se vê um pouco frustrado, assim, em relação a processos burocráticos, que a gente, querendo ou não, vivendo no sistema que a gente vive, assim, do mundo, eles acontecem. Então, muitas vezes a gente tem que... eu quero encaminhar o paciente para tal especialidade, mas ele tem que passar no postinho primeiro, para depois pegar na regulação, e às vezes a fila demora, e a gente vê que aquilo é muito, assim, importante para o paciente, e aí vai lá o acadêmico e faz a maior cartinha do mundo, com todas as coisas dele. Então, eu acho que essas ações, elas vão trazendo, assim, esses percalços no caminho, essas pedras que os acadêmicos mesmo, com o auxílio dos profissionais, eles têm que se tocar e saber lidar com a situação. Acho que isso traz uma dinâmica, assim, uma autonomia para o acadêmico muito grande. E o que o voluntariado ensina que a faculdade não consegue ensinar? Eu acho que vai por esse mesmo caminho. O acadêmico, quando ele participa de ações do comitê ou não participa, a gente já recebeu alguns feedbacks de que é um pouco notório, assim, sabe? Os professores, a coordenação, eles falam que um acadêmico que participa de ações de voluntariado, ações, assim, missões humanitárias, ele tem um perfil diferente. Ou nem que seja um perfil diferente, mas ele tende a ter um olhar mais abrangente da situação. Então, quando ele vai chegar lá, ele não vai ser uma pessoa que vai reportar problemas ou trazer mais problemas. Ele vai ser uma pessoa que vai tender a
ter um perfil mais Solucionar resolutivo. os problemas, né? Isso, então vai chegar no professor, olha, aconteceu isso, mas eu acho que a gente podia fazer assim. Ou discutir realmente, assim, chegar no ambulatório e passar o caso pro professor, podemos fazer isso, isso, isso. E daí ele fala, mas eu vi isso num lugar e quem sabe a gente não faz isso, então o perfil muda muito, sabe? E isso é uma coisa que a gente consegue notar e assim, isso é pra vida da pessoa, sabe? Sim, traz um outro olhar. Uhum. E com essas experiências, o que muda a visão sobre a medicina? Eu acho que não só sobre a medicina, assim, muitas das pessoas que entram na faculdade entram já pensando, assim, numa progressão ali, de querer estudar muito, passar na residência, mas, assim, quando tu se vê no mercado de trabalho, tu precisa dessas questões além, assim, dessas sensibilidades que tu não cria na faculdade, sabe? A gente tem nos nossos simpósios, a gente tende a trazer os simpósios com temas que a gente acha que vão contribuir, assim, para as pessoas. Não são só aqueles simpósios que, vou lá fazer horas e marcar mais um evento. A gente traz temas como saúde LGBT, como pessoas com deficiência. Então, a gente orienta os acadêmicos, assim, o que fazer nessas situações. Porque muitos deles vão sair, pegar um postinho de saúde, atender uma pessoa ali que vai precisar de uma orientação. E são dois perfis diferentes. O acadêmico que sabe o que fazer ou que minimamente escutou falar sobre. Então, eu fui numa palestra e escutei alguém falando que a gente tem um ambulatório trans que fica ali em São José e a gente pode fazer esse encaminhamento, a gente pode pensar em soluções. Ou um acadêmico, né, recém-formado, médico, que não vai ter nem ideia do que caminho que seguir, sabe? Então, a gente tende a, nem só nas ações, mas também nos nossos outros eventos, trazer um pouco desse conhecimento, né? Sim, que são conhecimentos que tu não agrega só na Sim, faculdade de não. medicina, assim. Precisa desse plus, assim. Sim. E tem alguma ação que foi um divisor de águas para essa tua visão na medicina que realmente te mudou como pessoa? Bom, eu acredito que as ações de saúde na comunidade sejam as minhas favoritas nesse sentido. Eu gosto muito das ações de especialidade, assim, no CIS, porque, querendo ou não, a gente está atendendo o sistema de saúde. Não são coisas bobas ou não. A gente maneja coisas agudas e já avançadas. Mas na saúde na comunidade, a gente pega a medicina mais raiz que tem ali. Então, a gente fala com o paciente, identifica demandas, a gente organiza a vida dele ali num contato que ele não teria antes. Sim. A gente pega ele passando ali numa pracinha e pergunta, gostaria de um atendimento? Daí ele fala, acho que eu vou medir minha pressão. Aí, ali, a gente já pega um hipertenso, já fala com ele, orienta medidas, faz um acolhimento que, às vezes, ele nunca receberia na vida dele se a gente não tivesse ali e ter puxado ele ali pro atendimento, sabe? Sim. Certo. E para deixar nossa conversa um pouco mais leve, a gente gostaria de trazer uma brincadeira que a gente tem aqui no podcast, que é o nosso quadro Mitos ou Verdades, que é para desmistificar algumas ideias sobre o tema. Uhum. Então, todo estudante de medicina precisa participar de ações voluntárias para ter uma boa formação profissional? Mito ou verdade? Eu diria que é verdade. Assim, muitas pessoas podem achar que é um mito, mas eu diria que a forma que tu porta e que tu interage com o paciente muda quando tu tem o voluntariado, assim, esse contato com o voluntariado. Agrega, né, pra carreira, pra pessoa mesmo, né? Uhum. As ações voluntariárias são sempre bem estruturadas e sem desafios durante a execução? Mito ou verdade? Muito bem estruturadas, verdade. Uhum. Mas sem desafios é mentira, assim. Sim. A gente não tem como fazer uma coisa e ter certeza de que tudo vai acontecer da forma que a gente quer, porque a gente tá lidando com humanos, assim. Sim. Então, mas eu diria que é verdade que a gente sempre consegue, independente da situação, tirar o melhor proveito e fazer com que aconteça da melhor forma que a gente poderia. Sim, e o voluntariado contribui mais para o desenvolvimento humano e emocional do que apenas o lado técnico da medicina? Mito ou verdade? Eu diria que é mito. A gente
não é só o lado humano que a gente aprende ali. Acho que a gente fala muito sobre os acadêmicos e sobre a vivência, mas toda ação tem uma equipe de profissionais muito embasada junto. A gente convida os nossos professores, melhores profissionais que têm uma didática excelente. E o acadêmico, todo caso que ele atende, ele discute. Então, não é condutas vazias ou qualquer coisa nesse sentido. O acadêmico passa com o professor, discute ali pelo menos uns 10 minutos do caso, pensa com ele o que seriam as melhores conclusões, e ali o professor estimula o pensamento crítico e esse segmento, assim, raciocínio clínico mesmo do acadêmico. Então, assim, os acadêmicos que participam das ações do comitê, eles com certeza têm um melhor desenvolvimento das matérias e fixam muito melhor o conteúdo do que os outros. Participar de ações voluntárias muda a forma como o estudante enxerga a medicina desde os primeiros períodos, mito ou verdade? Eu acho que é verdade, assim, a gente vê os acadêmicos da primeira fase tendo muito esse brilho, e a gente gosta de manter, gosta de que eles vão nas ações, assim, para participar, mesmo vendo. E acredito que quando tu entra na faculdade, tu entra com o olho brilhando e tu, às vezes, perde isso no meio do caminho. Então, eu acho que não é uma questão de trazer algo novo, mas manter essa visão de que realmente a medicina tem um lado bom e não é só essa questão de protocolos, como tu falou, e só esse segmento burocrático, que a gente tem uma vertente humana muito forte. Sim. E o voluntariado é algo complementar na formação médica ou pode ser considerado essencial na experiência do estudante? Mito ou verdade? Atualmente, ele é complementar, mas eu diria que ele é essencial. Acredito que muitas faculdades ainda faltam isso. Aqui a gente tem um braço muito forte. As faculdades da Inspirali, como um geral, têm esse braço muito forte. Mas tem muitas faculdades que eu vejo, assim, converso com amigos meus que são de outros lugares, que eles não têm isso. Então, infelizmente, é algo complementar, mas deveria ser essencial. Então é verdade. Então é verdade. A participação em ações voluntárias pode influenciar diretamente na escolha da área de atuação futura da medicina? Eu acredito que sim. Isso muito pela vivência, assim, sabe? Porque quando tu faz um estágio ou alguma coisa assim, tu ganha esse conhecimento, tu se apodera um pouco da realidade ali da ação. E tu participar das ações, assim, eu vou hoje na ação de gastro, vou nessa ação, às vezes tu pega um preceptor que traz uma visão diferente pra ti e tu começa a se apaixonar por aqueles detalhes ali da área, sabe? Então, eu acho que é muito importante. Então, antes de a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar quem é que pode participar do Comitê de Medicina. Se são só alunos de medicina ou se outros alunos podem também participar. O comitê, ele foi fundado ali por acadêmicos de medicina, mas a gente começou a ver ao longo da nossa estruturação, assim, que não é só da medicina que a gente faz saúde, sabe? Sim. Então, a partir disso, a gente criou um cargo, que é Relações Interdisciplinares. Sim. E ali, a gente colocou uma menina muito de confiança, assim, na enfermagem, e ela vem fazendo um trabalho incrível, e ao longo do tempo a gente viu novas necessidades. Então, atualmente, nesse ano, entraram novas 2 pessoas, então a gente tem uma menina da enfermagem, um menino da enfermagem, uma menina do odonto e uma da fisioterapia. E, além disso, a nossa vice-presidente é da enfermagem. Ai, que então, legal. não é algo restrito, assim, é algo que a gente... Se a pessoa tem perfil e ela quer auxiliar ali na progressão da saúde... Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. E alunos de psicologia, nutrição ainda não pensam em entrar no comitê com vocês? A psicologia e a nutrição, a gente não tem uma participação tão ativa nas ações. A gente tentou algumas vezes, mas às vezes não funcionava tão bem porque a gente não tinha uma estrutura muito adequada para fazer esse acolhimento. Era assim... os pacientes, às vezes, não se sentiam tão abertos. Então, é uma coisa que a gente gosta muito de trazer. Sim. Mas a gente ainda não conseguiu estruturar da melhor forma. Sim. A gente, por enquanto, tem esses cargos para os cursos que realmente vêm trazendo, desde a nossa fundação, Sim. eles vêm junto na participação. Entendi. Mas é algo que a gente gostaria muito de ampliar e transformar cada vez mais, assim. Tá. Certo. Estamos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo. E antes de finalizarmos, gostaria de deixar alguma mensagem, uma frase para quem está nos ouvindo? Acredito que o voluntariado é para todos, isso é muito importante. Se vocês têm a oportunidade de participar de ações do comitê ou de outros projetos voluntários, fica o nosso convite, a gente é super aberto, qualquer mensagem que quiserem mandar pra gente. E é importante dizer que o voluntariado
é essencial na formação, assim, de qualquer profissional de saúde. Então, não só do pessoal da medicina, mas da enfermagem, do odonto, da nutrição, da psicologia. Caso tenham vontade de participar das ações, para entrar em contato com a gente. E acredito que seja isso. E por onde que eles entram em contato com vocês? Vocês têm o Instagram? A gente tem nosso Instagram, que é @comitê voluntariado. Aham. Tem outros que tem outros finais, assim, mas Sim. o nosso é o Comitê Voluntariado Aham. e é isso. Bom, estamos encerrando por hoje e, para finalizar, gostaríamos de agradecer a participação da Beatriz, que representa o Comitê Estudantil Voluntariado de Medicina da Unisul Pedra Branca, por compartilhar tudo isso com a gente hoje. Conseguimos ter uma breve noção de como o voluntariado vai além de uma atividade complementar e que acaba trazendo experiências que impactam a formação e a visão profissional e de como a gente se conecta com a comunidade. Foi uma conversa muito leve e enriquecedora. E para agradecer esse momento, a gente trouxe um presente para representar o Papo Saúde. Muito obrigada. Obrigada pela participação também. E além do comitê da Pedra Branca, a Unisul conta com o Comitê Estudantil Voluntariado em Tubarão, que realiza as ações semelhantes voltadas à comunidade e à área da saúde. O espaço está sempre aberto para novos alunos de medicina que queiram viver essa experiência na prática e fazer parte dessas ações que impactam diretamente na comunidade. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E até o próximo episódio.